A osteoporose é uma das doenças mais comuns dos ossos. Provavelmente você conhece alguém que tem esse problema e é fundamental saber preveni-la. Nesse vídeo irei mostrar 5 medidas simples que você pode tomar agora e que vão te ajudar a prevenir o aparecimento ou o agravamento desse problema. Fala pessoal, aqui quem fala é o Dr. Alberto De Carli do canal Ortopedia, Esporte e Saúde, o canal que a gente discute assuntos de interesse no mundo do esporte e do condicionamento físico, sempre com um bom embasamento técnico e científico. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no botão abaixo. A osteoporose é uma doença específica do osso em que a velocidade de absorção de tecido ósseo supera a velocidade de produção de osso novo. Ela é causada por um mau funcionamento de uma célula chamada osteoclasto e torna os ossos frágeis e quebradiços, podendo levar a fraturas, principalmente em idosos. Ela é muito comum em mulheres acima de 50 anos, geralmente pós-menopausa, e geralmente não dá sintomas até que ocorra uma fratura. Vamos aqui citar 5 medidas que você deve tomar para ajudar na prevenção e no tratamento desse problema. Medida 1. Ingestão de cálcio. O cálcio é um elemento muito importante para a fisiologia do nosso organismo. Ele tem papel fundamental em processos como contração muscular, permeabilidade de membranas celulares, atua na coagulação, está presente nos dentes, nos ossos e atua numa infinidade de processos fisiológicos. 98% aproximadamente das nossas reservas de cálcio no organismo encontra-se estocada no esqueleto. Diversos estudos já têm demonstrado a importância do cálcio no tratamento da osteoporose e por isso a ingestão adequada desse elemento é uma preocupação médica. Nós recomendamos que essa ingesta ideal seja atingida preferencialmente por meio da dieta, sendo que os alimentos mais ricos em cálcio, como todos nós sabemos, são o leite e seus derivados. Mas qual é a quantidade ideal de cálcio que eu devo ingerir? Os estudos falam que para mulheres entre 20 e 50 anos e homens de 19 a 70, 1000 mg por dia. Mulheres com mais de 50 anos e homens acima de 70 anos, 1.200 mg por dia. Além disso, os estudos mostram que existe um risco aumentado de fraturas quando essa ingesta for inferior a 700 mg por dia. E a suplementação? É muito frequente a prescrição de suplemento de cálcio nos consultórios e eu tenho diversos pacientes que compram isso na farmácia e tomam por conta própria. Mas o que os estudos falam? Primeiro, não há evidência na diminuição da ocorrência de fraturas em pacientes que estão suplementando com cálcio. Segundo, existem diversos estudos sugerindo um aumento da incidência de arritmias cardíacas, doença aterosclerótica e infarto agudo do miocárdio, além de maior incidência de distúrbios gastrointestinais e aumento na incidência de cálculos renais. O que é recomendado pelos estudos mais recentes? O recomendado é atingir a ingesta mínima por meio de alimentação, preferencialmente, e em pacientes que não conseguem atingir essa ingesta mínima, suplementar. Medida 2. Vitamina D. A vitamina D é considerada um pró-hormônio, muito importante para diversas funções do organismo, sendo que na sua forma ativa, o calcitriol tem um papel fundamental na fisiologia osteomineral no organismo. Mas o problema é que nossas fontes de alimento geralmente são pobres em vitamina D e nós precisamos produzi-las no nosso organismo. Essa produção é feita principalmente pela nossa pele devido à ação de raios ultravioleta quando nós nos expomos ao sol. Como hoje em dia, devido à rotina, geralmente nos confinamos em ambientes mais fechados e nos expomos muito pouco à luz do sol, é comum encontrar deficiência dessa vitamina na população geral. Um estudo realizado em São Paulo mostrou deficiência da vitamina D em 60% da população jovem saudável, o que pra gente é assustador.
Apesar de não existir, bem definida ainda na literatura, uma relação de causa e efeito que liga a osteoporose com a carência de vitamina D, é recomendado realizar a dosagem de vitamina D em pacientes que tenham osteoporose e suplementá-la visando manter um nível acima de 30 nanogramas por ml. Para quem ficou curioso para saber quais alimentos seriam ricos em vitamina D, são os seguintes: peixes gordurosos como o salmão selvagem e o atum, e principalmente o óleo de fígado de bacalhau. Medida 3. Tomar sol. Como acabamos de explicar, a pele é um órgão que tem um papel fundamental na conversão de vitamina D para sua forma ativa, sendo que isso se dá pela ação do sol, mais precisamente pela ação dos raios ultravioleta tipo UVB. Problema: esses mesmos raios tipo UVB são os principais causadores de alguns tipos de câncer de pele. Então, a principal dúvida que precisamos solucionar é: como devemos nos expor ao sol o suficiente para produzir vitamina D, mas ao mesmo tempo prevenir o câncer de pele? Essa pergunta é um pouco difícil de responder. A gente sabe que os protetores solares bloqueiam de forma eficiente os raios UVB, da mesma forma que práticas de proteção como o uso de roupas longas e chapéus. Mas como a exposição perigosa é feita de forma cumulativa, a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda que se incentive a exposição direta de áreas cobertas como pernas, costas, barriga ou ainda palmas das mãos e dos pés por 5 a 10 minutos todos os dias, a fim de sintetizar a vitamina D e poupar as áreas que são cronicamente expostas ao sol. Medida 4. Exercício físico. Nós sabemos que o exercício físico e a carga mecânica no aparelho locomotor exercem um estímulo positivo no sentido de favorecer a síntese de osso. Ensaios clínicos ainda têm confirmado que a implantação de um programa de atividade física contribui de maneira significativa para melhora da flexibilidade, melhora do equilíbrio, ganho de força muscular e melhora da qualidade de vida de uma maneira geral. Já há, portanto, dados que mostram que isso reduz o risco de quedas, embora ainda não existam evidências para a redução do risco de fraturas. Medida 5. Consultar um médico. O diagnóstico da osteoporose é realizado por meio do exame de densitometria óssea ou DEXA. Ele é realizado por meio de um aparelho que emite uma radiação de baixa intensidade, semelhante a um raio-x, por exemplo, mas com uma intensidade inferior. O resultado do exame é um score. Geralmente, T-score inferior a menos 2,5 é um critério para diagnosticar osteoporose. Existe uma discussão na literatura científica sobre como e quando realizar o rastreamento da osteoporose. Aqui no Brasil, nós geralmente seguimos as recomendações norte-americanas. Segundo esse órgão, deve realizar o exame mulheres com mais de 65 anos, mulheres com menos de 65 anos que já passaram pela menopausa e possuem algum fator de risco aumentado para a osteoporose. E no caso de homens, esse órgão conclui que a evidência atual é insuficiente para avaliar o equilíbrio de benefícios e danos de rastreio da osteoporose para prevenir fraturas. Gostou do vídeo? Não deixe de dar o seu like e deixe seus comentários. Quer ser avisado sempre que sair um vídeo novo? Clique no sininho e receba as notificações do canal. Um forte abraço e até a próxima!